7 fala: a eterna validade da alma. Capítulo 16. Sistemas prováveis, homens e deuses. Em sua vida diária, em qualquer momento determinado de seu tempo, você tem um grande número de escolha de ações, algumas triviais e algumas de extrema importância. Você pode, por exemplo, espirrar ou não espirrar, tossir ou não tossir, andar até a janela ou até a porta, arranhar seu cotovelo, salvar uma criança de se afogar, aprender uma lição, cometer suicídio, prejudicar o outro, ou virar sua face. Parece a você que a realidade é composta dessas ações que você escolhe empregar. As que você escolhe negar são ignoradas. A estrada não encetada, contudo, parece ser um não ato, ainda assim cada pensado é atualizado e cada possibilidade é explorada. A realidade física é construída a partir do que parece ser uma série de atos físicos. Já que este é o critério habitual de realidade para você, então os atos não físicos normalmente escapam à sua percepção, descrição e julgamento. Deixe-nos dar um exemplo. Você está lendo este livro quando o telefone toca. Um amigo quer que você se encontre com ele às 5 horas. Você se põe a considerar. Em sua mente, você se vê A. dizendo não e ficando em casa, B. dizendo não indo a outro lugar, ou C. dizendo sim e mantendo o compromisso. Agora todas estas possíveis ações têm uma realidade a um ponto. Todas são capazes de ser atualizadas em termos físicos. Antes de você tomar sua decisão, cada uma destas prováveis ações são igualmente válidas. Você escolhe uma destas e, pela sua decisão, você realiza uma das 3. Este evento é devidamente aceito como uma porção destes acontecimentos consecutivos, que compõem sua existência normal. Porém, as outras ações prováveis são tão válidas quanto já foram, embora você não tenha escolhido atualizá-las fisicamente. Elas foram varridas tão efetivamente quanto a que você escolheu aceitar. Se houvesse um forte custo emocional atrás de uma das prováveis ações rejeitadas, poderia haver uma grande validade, como um ato, do que a que você escolheu. Todas as ações são, inicialmente, atos mentais. Esta é a natureza da realidade. Aquela escolhida não pode ser enfatizada tão completamente. Todos os atos mentais, portanto, são válidos. Eles existem e não podem ser negados. Porque você não aceita todos eles como eventos físicos, você não percebe a força ou durabilidade deles. Sua falta de percepção não pode destruir a validade deles, porém. Se você queria ser um médico e agora está em uma profissão diferente, então em uma outra realidade provável você é um médico. Se você tem habilidades que não está usando aqui, elas estão sendo usadas em outro lugar. Agora, novamente, estas ideias podem parecer impossivelmente profundas para seu cérebro físico, por causa de sua propensão à consecutividade de pensamentos e atitudes tridimensionais. Agora, estes fatos não negam a validade da alma, mas, ao contrário, soma-se a ela imensuravelmente. A alma pode ser descrita quanto ao assunto, como um ato multidimensional, infinito, cada probabilidade minuciosa sendo trazida de algum lugar para a atualidade e existência. Um ato criativo infinito que cria para si mesmo infinitas dimensões nas quais o cumprimento é possível. A tapeçaria de sua própria existência é simplesmente tal que o intelecto tridimensional não pode perceber isto. Estes eus prováveis, porém, são uma porção de sua identidade ou alma, e se você está fora do contato com eles é apenas porque você foca eventos físicos e os aceita como critérios para a realidade. A partir de qualquer ponto determinado de sua existência, porém, você pode ter um vislumbre de outras realidades prováveis e perceber as reverberações de ações prováveis sob estas decisões físicas que você toma. Algumas pessoas fizeram isto espontaneamente, frequentemente no estado de sonho. Aqui, as rígidas suposições da consciência normal desperta geralmente enfraquecem e você pode se achar executando estas atividades físicas rejeitadas, nunca percebendo que estava observando uma existência provável sua.
Se há eus individuais prováveis, então, é claro, há terras prováveis, todas tomando rumos que você não adotou. Começando com um ato de imaginação no estado desperto, você pode às vezes seguir por um caminho curto para a estrada não escolhida. Volte para nosso homem ao telefone, mencionado anteriormente. Digamos que ele diz a seu amigo que ele não irá. Ao mesmo tempo, se ele imagina que se decidiu por outra alternativa e concordou com o compromisso, então ele pode experienciar uma abertura repentina de dimensões. Se ele tem sorte ou as circunstâncias são boas, ele pode de repente sentir a completa validade de sua aceitação, tão fortemente como se tivesse escolhido-a fisicamente. Antes que ele perceba o que está acontecendo, ele pode na verdade se sentir deixando sua casa e embarcando naquelas ações prováveis que fisicamente escolheu não executar. Porém, no momento, a experiência completa será remetida sobre ele. A imaginação terá aberto a porta e lhe dado liberdade para perceber, mas a alucinação não estará envolvida. Este é um exercício simples que pode ser tentado em quase quaisquer circunstâncias, embora a solidão seja importante. Tal experiência não levará tão longe, porém, e o provável que escolheu a ação que você negou é, em aspectos importantes, bem diferente do que agora você conhece. Cada ato mental abre uma nova dimensão da atualidade. Até certo ponto, seu mais leve pensamento dá à luz a mundos. Esta não é uma declaração metafísica árida. Deveria despertar dentro de você os sentimentos mais fortes de criatividade e especulação. É impossível a qualquer ser estéril, qualquer ideia morrer, ou qualquer habilidade ser irrealizável. Então, cada sistema provável de realidade, é claro, cria outros tais sistemas, e qualquer ato, percebido, traz um número infinito de atos irrealizados, que também encontrará sua atualização. Agora, todos os sistemas de realidade estão abertos. As divisões entre eles são arbitrariamente decididas por uma questão de conveniência, mas todas existem simultaneamente, e cada uma pois se soma a outra. Assim, o que você faz é também refletido em algum nível na experiência de seus eus prováveis, e vice-versa. Importância de sua abertura e receptividade, você pode se beneficiar grandemente das várias experiências de seus prováveis eus e pode ganhar de seus dos eus prováveis conhecimentos e habilidades. Bastante espontaneamente, novamente, você faz isto frequentemente no estado de sonho e constantemente o que lhe parece ser uma inspiração é um pensamento experienciado, mas não atualizado na parte do outro eu. Você se sintoniza e se atualiza, você vê. Ideias que você hospedou e não usou podem ser escolhidas da mesma maneira pelos outros eus prováveis. Cada um destes eus prováveis se considera um eu real, é claro, e para qualquer um deles você seria eu provável, mas através dos sentidos interiores todos vocês estão cientes de sua parte nesta gestalt. A alma não é um produto finalizado. Na realidade ela não é um produto, nestes termos, mas um processo de vir a ser. O tudo que é não é um produto finalizado ou ao contrário também. Há deuses prováveis, como há homens prováveis, mas estes deuses prováveis são todos uma parte do que você pode chamar de alma ou identidade do tudo que é. Até mesmo seus eus prováveis são uma porção de sua alma ou entidade. As dimensões da realidade possível para tudo que é claro, excedem muito aquelas presentemente disponíveis a você. De certa forma, você criou muitos deuses prováveis através de seus próprios pensamentos e desejos. Eles se tornaram entidades psíquicas bastante independentes, válidas em outros níveis de existência. O tudo que é está ciente não apenas de sua própria natureza e da natureza de toda a consciência, mas também está ciente de seus dele prováveis eus. Aqui vamos para assuntos nos quais palavras se tornam sem sentido. A natureza do tudo que pode apenas ser sentida diretamente através dos sentidos internos ou, em uma fraca comunicação através da inspiração ou intuição. A complexidade miraculosa de tal realidade não pode ser traduzida verbalmente. Probabilidades são uma porção sempre presente de seu ambiente psicológico invisível.
Você existe no meio de um sistema provável de realidade. Não é algo à parte de você. Até certo ponto é como um mar no qual você tem seu ser atual. Você está nele e ele está em você. Ocasionalmente, nos níveis de superfície da consciência, você pode imaginar o que teria acontecido se você tivesse tomado outras decisões além das que tomou, escolhido parceiros diferentes, por exemplo, ou morado em outras partes do país. Você pode imaginar o que teria acontecido se tivesse enviado uma carta importante, que decidiu não enviar, e apenas em tal imaginação você questiona a natureza das probabilidades. Mas há profundas conexões entre você mesmo e todos aqueles indivíduos com quem você teve uma relação e com quem você esteve envolvido em profundas decisões. Estes não são nebulosos. Eles são interconexões psicológicas profundas que ligam você uns aos outros, particularmente na estrutura telepática, embora isto possa estar sob a consciência normal. As conexões físicas e realizadas que poderiam ocorrer, mas que não ocorreram, são trabalhadas em outras camadas da realidade. O ambiente invisível dentro de sua mente não é tão solitário quanto você possa pensar e seu aparente isolamento interior é provocado pela persistência da guarda do ego. Ele não vê razão, por exemplo, pelo qual você deva ser informado do que ele não considera pertinente na atividade diária. Não gosto da frase avançar, contudo, em seus termos, avançar como uma consciência é vir a ser mais e mais consciente destas outras materializações de sua própria identidade. Os eus prováveis estão ganhando consciência dos outros eus prováveis e percebendo que todos são várias manifestações da identidade verdadeira. Eles não estão perdidos, enterrados ou negados em algum super-eu, sem livre vontade, autodeterminado ou auto-individualizado. Ao contrário, a identidade é o que eles são, com plena liberdade para expressar todas as prováveis ações e desenvolvimentos, ambos nesta realidade e nas outras que você não conhece. Quando você se sente lendo este livro em seu momento presente no tempo, você está posicionado no centro de uma rede cósmica de probabilidades que é afetada por seu mais leve ato mental ou emocional. Portanto, seus pensamentos e emoções seguem adiante, a partir de você, não apenas em todas as direções físicas, mas em direções que são bastante invisíveis para você, aparecendo em dimensões que você, presentemente, não entenderia. Agora, você também é o receptor de outros sinais vindos de outras probabilidades que estão conectadas com você mesmo, mas você escolhe aqueles das ações prováveis que você quer tornar reais ou físicas, em seu sistema, como os outros também têm a liberdade de escolherem seus deles sistemas. Então, você origina ideias e as recebe, mas você não é forçado a atualizar atos prováveis e realizados que vêm a você de outros eus prováveis. Agora, há uma atração natural entre você mesmo e outros eus prováveis, conexões eletromagnéticas relacionadas com propulsões simultâneas de energia. Por isso, quero dizer energia que aparece simultaneamente, ambas para você e para eus prováveis em outras realidades. Conexões psíquicas relacionadas com uma reação singular, simpática, emocional e uma conexão que se mostra muito fortemente no estado de sonho. Naquele estado, com as funções do ego um pouco acalmadas, há um pouco de comunicação considerável entre várias porções da identidade inteira. Em sonhos você pode ter um olhar rápido de estradas prováveis que você poderia ter seguido. Você pode pensar que estas são fantasias, mas ao invés disso, você pode estar percebendo um quadro legítimo de eventos que aconteceram em outro sistema de probabilidades. Um evento pode ser atualizado por mais de um eu provável, porém, e você se assemelhará a alguns eus prováveis mais do que a outros. Como você está envolvido psicologicamente numa gestalt complexa como esta e como as conexões mencionadas anteriormente existem, você pode se beneficiar até certo ponto das habilidades e conhecimentos possuídos por estas porções prováveis de sua personalidade. As conexões proporcionam muitas interferências astrais. 2.
Porém, uma vez que você esteja atento aos sistemas prováveis, aprenderá também a se tornar alerta ao que aqui chamarei de impulsos intrusivos benignos. Tais impulsos pareceriam estar desconectados de seus próprios interesses atuais ou atividades, intrusivos por se tornarem rapidamente em consciência, com um sentido de estranheza, como se não fossem seus mesmo. Frequentemente eles podem oferecer pistas de vários tipos. Você pode não saber absolutamente nada sobre música, por exemplo, e numa tarde, no meio de alguma atividade mundana, ser golpeado por um súbito impulso de comprar um violino. Tal impulso poderia ser uma indicação de que outra porção provável de sua identidade é talentosa com aquele instrumento. Não estou lhe dizendo para correr a comprar um, mas você poderia agir pelo impulso tanto quanto razoavelmente possível, alugando um violino, simplesmente se familiarizando com o violino, etc. Você aprenderia o instrumento muito mais rápido, você vê, se o impulso fosse originado com o eu provável. Sem dizer que os prováveis existem em seu futuro tanto quanto em seu passado. É uma política muito pobre enfatizar aspectos desagradáveis do passado que você conhece, porque algumas porções de seu eu provável podem ainda estar envolvidas naquele passado. A concentração pode permitir grandes interferências astrais, identificação adversa, porque aquela parte será um histórico que você tem em comum com quaisquer eus prováveis que pulam daquela fonte particular. Enfatizar a possibilidade de doença ou desastre é política igualmente pobre, pois você estabelece redes negativas que não precisam ocorrer. Você pode, teoricamente, alterar seu próprio passado, como você o conheceu, pois tempo não é mais algo divorciado de você do que as probabilidades o são. O passado existiu de maneiras multidimensionais. Você apenas experienciou um passado provável. Mudando este passado em sua mente, agora, em seu presente, você pode mudar não apenas a natureza dele, mas o efeito dele, e não apenas em si mesmo, mas nos outros. Finja que um evento particular aconteceu que o tenha perturbado grandemente. Imagine em sua mente que isto simplesmente não se apagou, mas foi substituído por outro evento de natureza mais benéfica. Agora, isto precisa ser feito com grande vivacidade e validade emocional e por muitas vezes. Não é uma autodecepção. O evento que você escolheu automaticamente será um evento provável, que de fato acontece, embora não seja o evento que você escolha perceber em seu determinado provável passado. Telepaticamente, se o processo for terminado corretamente, sua ideia também terá afetado qualquer pessoa que estava conectada com o evento original, embora ela possa escolher rejeitá-la tanto quanto aceitar sua versão. Este não é um livro sobre técnicas. Assim, não entrarei profundamente neste método particular, apenas mencionando o aqui. Porém, se lembre que, de um modo bastante legítimo, muitos eventos que não são fisicamente percebidos ou experienciados são tão válidos quanto aqueles que são, e são, tão reais em seu próprio ambiente invisível psicológico. Então, em seus termos, há prováveis eventos futuros ilimitados, para os quais agora você está estabelecendo bases. A natureza dos pensamentos e sentimentos que você origina e aqueles que você habituou caracteristicamente, recebe estabelecem um padrão. Assim, você escolherá a partir daqueles futuros prováveis, os eventos que fisicamente se tornarão sua experiência. Por haver interferências astrais e interconexões, é possível para você se sintonizar em um evento futuro, digamos, de uma natureza infeliz, um evento para o qual você é lançado se continuar em seu curso presente. Um sonho sobre ele, por exemplo, pode lhe amedrontar tanto que você evita o evento e não o vivência. Nesse caso, tal sonho é uma mensagem de um eu provável que experienciou o evento. Assim, uma criança pode receber, num sonho, tais comunicações de um eu futuro provável, de tal natureza que sua vida é completamente modificada. A identidade inteira está sendo agora
Todas as divisões são meramente ilusões. Assim, um eu provável pode oferecer uma mão de ajuda para a outra, e através destas comunicações interiores os vários eus prováveis, em seus termos, começam a entender a natureza de suas próprias identidades. Agora, isto leva a outras aventuras nas quais civilizações inteiras podem estar envolvidas, pois como os indivíduos têm seus destinos prováveis, assim também ocorre com as civilizações, nações e sistemas planetários habitados. Sua terra histórica, como você a conhece, se desenvolveu em muitos modos diferentes, e há uma conexão profundamente inconsciente que une todas estas manifestações. De sua própria maneira, até mesmo átomos e moléculas retêm um conhecimento das formas pelas quais passaram e, assim, os indivíduos que compõem determinadas civilizações possuem dentro de si mesmos o conhecimento interior dos experimentos e tentativas, sucessos e falhas, nos quais as raças também foram envolvidas a outros níveis de realidade. Em algumas realidades prováveis, o cristianismo, como você o conhece, não floresceu. Em alguns, os machos não dominaram. Em outros, a maquiagem da matéria física simplesmente seguiu linhas diferentes. Agora, todas estas probabilidades sobre você estão no ar, por assim dizer, e descrevo-as tão fielmente quanto posso, mas preciso relacioná-las com conceitos com os quais você está um pouco familiarizado. Até certo ponto, então, a verdade precisa ser selecionada através de seus próprios padrões conceituais, de forma a você compreendê-la. É o bastante dizer que você está cercado por outras influências e eventos. Alguns deles, você percebe em sua realidade tridimensional. Você os aceita como realidade sem perceber que eles são apenas porções de outros eventos. Onde sua visão falha, você pensa que a realidade cessa. Então, novamente, você precisa treinar-se para olhar entre os eventos, entre os objetos, dentro de si mesmo, quando não parece que você está fazendo qualquer coisa. Olhe os eventos que parecem não ter sentido, pois eles normalmente são pistas para eventos invisíveis maiores. A natureza do assunto em si mesma não é compreendida. Você o percebe em certo estágio. Usando seus termos agora e falando tão simples quanto possível, há outras formas do assunto além destes que você vê. Estas formas são bastante reais e vívidas, bastante físicas, para aqueles que reagem a esta esfera particular de atividade. Em termos de probabilidades, então, você escolhe certos atos, inconscientemente os transforma em eventos físicos ou objetos, e então os percebe. Mas aqueles eventos não escolhidos também acontecem e são projetados nestas outras formas. Agora, o comportamento de átomos e moléculas está envolvido aqui, pois, novamente, eles estão presentes apenas em seu universo durante certos estágios. A atividade deles é percebida apenas durante a gama de ritmos vibratórios particulares. Quando seus cientistas os examinam, por exemplo, eles não examinam a natureza, digamos, de um átomo. Eles apenas exploram as características de um átomo em termos de como eles agem ou se mostram em seu sistema. A maior realidade deles dos átomos escapa completamente a eles cientistas. Você compreende que há espectros de luz. Assim, há espectros de matéria. Seu sistema de realidade física não é denso em comparação com alguns outros. As dimensões que você dá à matéria física escassamente começam a mostrar as variedades de dimensões possíveis. Alguns sistemas são de longe mais pesados, ou mais claros, do que o seu, embora isto não possa envolver peso, nos termos com os quais você tem familiaridade. Ações prováveis emergem, então, para sistemas de matéria bastante válidos como os seus e bastante consistentes. Você está acostumado a pensar em linhas singulares, assim você pensa nos eventos que conhece como coisas completas, ou ações, não se dando conta de que o que percebe não é senão uma fração de toda uma existência multidimensional. Em termos mais amplos, é impossível separar um evento físico de eventos prováveis, pois estes são todos dimensões de uma ação.
É basicamente impossível separar o você que você conhece dos prováveis você dos quais você não está ciente, pelas mesmas razões. Sempre há, porém, caminhos interiores, levando ao meio de eventos prováveis. Já que todos eles são manifestações de um ato em seu vir a ser, então as dimensões entre eles são ilusões. O cérebro físico, sozinho, não pode apanhar estas conexões com grande sucesso. A mente, que é a contraparte interior do cérebro, pode, por vezes, perceber as imensas dimensões de qualquer evento determinado através de uma eclosão intuitiva e repentina, ou de uma compreensão, que não pode ser adequadamente descrita num nível verbal. Como tenho dito frequentemente, o tempo, como você o pensa, não existe. Contudo, em seus termos, a natureza do tempo poderia ser entendida se a natureza básica do átomo houvesse sido conhecida por você. De certo modo, um átomo poderia ser comparado a um microsegundo. É como se o átomo existisse continuamente por uma certa quantia de tempo. Ao invés disto, ele existe dentro e existe fora, por assim dizer. Ele flutua em um alto padrão previsível e rítmico. Ele pode ser percebido em seu sistema apenas em certos pontos nessa flutuação, então parece aos cientistas que o átomo está continuamente presente. Eles não estão cientes de nenhum intervalo de ausência tanto quanto é inerente ao átomo. Nestes períodos de projeção não física, os períodos desligados, quando os átomos estariam no modo de existir fora da flutuação, os átomos aparecem em outro sistema de realidade. Naquele sistema eles são percebidos no que são pontos dentro da flutuação e naquele sistema também os átomos aparecem como permanentes. Há muitos dos tais pontos de flutuação, mas seu sistema, é claro, não está ciente deles, nem das últimas ações, universos e sistemas que existem dentro dele. Agora, o mesmo tipo de comportamento acontece em um profundo nível psicológico, básico, secreto, inexplorado. A consciência fisicamente orientada, respondendo a uma fase da atividade do átomo, vem à vida e desperta para sua existência particular, mas no meio há outras flutuações nas quais a consciência é inteiramente focada sobre diferentes sistemas de realidade. Cada uma destas, acordando e respondendo. E, cada uma, não tendo sentido de ausência e lembrando apenas daquelas flutuações particulares às quais estão respondendo. Estas flutuações são realmente simultâneas. Pareceria você como se houvessem espaços entre as flutuações e a descrição que usei é a melhor para nossos propósitos. Mas os prováveis sistemas, todos, existem simultaneamente e basicamente, seguindo esta discussão, os átomos estão em todos estes outros sistemas de uma vez. Agora, temos falado em termos de pulsos fantasticamente rápidos ou flutuações, tão suaves e breves que você não os percebe. Mas há também as flutuações mais lentas, mais amplas, a partir de sua noção de medida. Estes afetam sistemas completamente diferentes de existência do que qualquer um mais próximo conectado ao seu mesmo. A experiência de tais tipos de consciência é altamente estrangeira a você. Uma flutuação tal poderia levar milhares de anos, por exemplo. Estes vários milhares de anos seriam experienciados, digamos, como um segundo de seu tempo, com os eventos ocorrendo nelas, sendo percebidos simplesmente como um período presente. Agora, a consciência de tais séries também conteria consciência de grandes números de eus prováveis e sistemas, experienciados bastante vívida e claramente como presentes múltiplos. Estes presentes múltiplos podem ser alterados a qualquer dos atuais números de pontos infinitos. Infinidade que não existe em termos de linha indefinida, mas em termos de inúmeras probabilidades e possíveis combinações que crescem de cada ato de consciência. Tais séries, com seus múltiplos presentes, podem, ou não, estar cientes de seu sistema particular. O presente múltiplo deles pode, ou não incluir o seu sistema. Você pode ser uma parte do múltiplo presente deles sem nem mesmo estar ciente disto. Em termos muito mais limitados de suas prováveis realidades, há múltiplos presentes. A imagem, para uma analogia, é de um olho dentro de um olho, eternamente repetido, pode ser útil aqui.
A palavra cérebro físico foi usada aqui para a palavra em inglês mental blood igual sangue mental NT2. O termo original usado por Seth é bleed through, que em seu sentido literal significa escorrer por, derramar por. Aqui, o termo foi adaptado, em função do significado contextual, para interferências astrais NT.